Shalom Vraha, mais uma aula incrível para vocês. Essa aula foi dedicada pela nossa querida Simone, ela é amiga da ONG, ela está no nosso grupo fechado de estudo já há bastante tempo. E a nossa querida Simone, ela dedica essa aula para a elevação da alma de Ramsés de Oliva e Silva, que era o esposo dela, filho de José Brígido da Silva e Maria Valdete de Oliva. Então, com vocês, meu querido esposo Hillel. Shalom Vraha. E nosso querido Rabino. Shalom Vraha. Então, nossa aula de hoje é no mérito da elevação da alma do nosso querido Dr. Ramsés, que estávamos ligados no passado. Estive já na sua casa, Simone, e com a minha filha, já se fazem alguns anos. E o tema da aula de hoje é uma coisa interessante, que a Torá está escrito Shiv'im Panim la Torá. A Torá, ela tem 70 rostos. O que quer dizer isso? Que ela tem um lado simples de entendimento dela e ela tem um lado mais profundo. O lado mais profundo, ela te traz um raciocínio, que esse mesmo raciocínio que é aplicado a uma mitzvah, ele pode ser aplicado a outra. Mas para isso, a pessoa tem que ser um tzadik para determinar o raciocínio dessa mitzvah que é aplicado a outra mitzvah. Então, um exemplo disso é a vaca vermelha. Na época do Beit HaMikdash, a pessoa ficava impuro, ele ia lá para o Beit HaMikdash, o Cohen pegava um pozinho, que esse pozinho era feito de uma vaca vermelha, totalmente vermelha. Tiveram 9 dessas vacas, 9 vezes foi feito isso, com uma Etz Eres, que é o cedro do Líbano, e Etz Ezov, que é a menor árvore, a menor coisa chamada de árvore. E era feito o abate kasher dessa vaca totalmente vermelha, não podia ter 2 pelos de outra cor. E depois que foi feito o abate, era feita uma fogueira com esse cedro, aquela Etz Ezov e a vaca, e disso saía uma quantidade de pozinho preto, de cinzas, né? Que esse pozinho, ele vai ser usado, essas cinzas da vaca vermelha, vai ser usado para um ritual de purificação, que é uma coisa assim, surreal, dessa categoria de mandamentos que a gente não entende eles fisicamente, que são coisas 100% espirituais, não tem uma explicação científica para isso, vamos dizer. Então, a pessoa se purificava em impureza de mortos. Que quer dizer, isso já é uma coisa que não tem como comprovar cientificamente, uma coisa totalmente espiritual. Você não tem como ver um espírito impuro no microscópio. Você não tem como fotografar um espírito impuro no raio-x. Então, a pessoa falece, a alma sai do corpo, no lugar da alma entra nesse corpo esse ruach tumá, esse espírito impuro, porque a impureza, ela não tem vida própria. Ela tenta sugar a vida que é recebida do lado da Kedushá, do lado da santidade, traduzindo. Então, num lugar que tem Kedushá, o corpo de uma pessoa que estudava a Torá, cumpria mitzvot, rezava, fazia as tefilot, na hora que essa alma sai, fica nesse corpo aqueles resquícios da Kedushá. E esse Ruach Tuma, esse espírito impuro, tenta sugar uma vitalidade desses resquícios de Kedushá que sobraram. Por isso o cemitério é chamado de lugar impuro. Por isso a pessoa que tocou no morto, ela não pode entrar no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém, a não ser que ela tenha passado durante uma semana por um ritual, que dentro de uma semana, 2 vezes naquela semana, vão jogar nela um pouquinho de água de fonte com
aquelas cinzas da vaca vermelha. E assim a pessoa é purificada. E depois que ela é purificada, passa uma semana, e na semana ela, 2 vezes o Cohen espirrou nela a água de fonte com o pozinho da vaca vermelha, cinzas da vaca vermelha, e depois de uma semana ela já pode entrar no Beit HaMikdash, no templo sagrado de Jerusalém. Por isso que hoje a gente não pode subir em cima do Kotel, tem uma mesquita, e lá é o lugar onde estava o Beit HaMikdash. Não se sabe exatamente o lugar, mas tem gente que dá opinião assim. Então essas pessoas que dão opinião assim, eles sobem e eles falam, olha, eu não estou pisando onde era o Beit HaMikdash de acordo com a minha opinião, só estou pisando onde era de acordo com a opinião do outro, né? Então, a gente não sobe em cima do Kotel, lá onde tem a mesquita, para visitar por causa desse motivo. Os alunos do Baal Shem Tov perguntaram para ele, essa mitzvah da vaca vermelha, ela aconteceu durante 9 vezes na nossa história de mais de 3.300 anos de história. E nós estudamos todo ano, estudamos na Torá de novo, essa parashá, de novo, todos os detalhes. Qual o motivo que a gente estuda isso? Se isso já não existe mais. Só quando o Mashiach chegava a ter a 10ª vaca vermelha. Mas por que a gente já estuda isso até agora? Então tinha, para ilustrar para vocês esse detalhe, na Europa tinha pouco espaço. Cidades europeias, elas são meio espremidas. Então sempre as casas têm 2 andares. Tinha a sinagoga, o andar térreo era a sinagoga e o segundo andar o Weibershil. E tem um buraco no meio, as mulheres elas vêm ao Sefer Torah, elas ouvem a leitura do Sefer Torah. Sempre que chegava na parashá de Yosef, que Yosef ele ia ver os irmãos dele em Shem, e os irmãos iam jogar ele no buraco, e tinha uma mulher lá em cima, ela falava, pega, joga, vende. O Balcoire, a pessoa que está lendo no Sefer Torah, ele olhou para cima, ele falou, minha senhora, o que você está falando? Ela falou, todo ano ele vai lá, todo ano eles pegam ele, todo ano jogam ele no buraco, todo ano vendem ele ainda não aprendeu. Então tem que quebrar a cara até aprender. Então, aparentemente, é isso, a gente está lendo a mesma coisa todo ano. Mas o Baal Shem Tov falou, não, a gente não está lendo a mesma coisa, porque a Torá tem 70 faces, tem 70 profundidades, tem 70 ângulos. Então ele explicou esse mandamento da vaca vermelha por um ângulo mais profundo. Ele disse assim, lá em cima tem a Sefirot. Aquelas Sefirot, elas, quando Hashem falou para os anjos, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, são essas 10 Sefirot. Então essas 10 Sefirot têm o lado de Kedushá, o lado de santidade delas, e ao mesmo tempo nós temos a alma animal. A alma divina tem as 10 Sefirot do lado da Kedushá, nossa alma animal tem 10 Sefirot já de um nível inferior, até que a gente chega em 10 Sefirot do lado impuro. Então essas Sefirot, elas vão representar as nossas qualidades. Então ela pode ser uma Sefirá do lado puro, e ela pode ser a mesma Sefirá do lado impuro. Então, o orgulho, nesse caso, que ele é representado, orgulho é uma coisa que sobe para cima, então vai ser representado pela Gvorá, pela Sefirá da Gvorá. A Chesed é representada pela água, que a água desce do lugar alto para o lugar baixo. A Gvorá é representada pelo fogo, que ele sobe do lugar baixo para o lugar alto. Então, o orgulho, ele pode ser um orgulho da santidade, do lado bom da Kedushá. A gente traduz santidade também, também não é uma coisa usada para... então, vamos falar Kedushá, certo? Então, orgulho, ele é uma coisa indispensável. Toda pessoa tem que ter orgulho. Toda pessoa tem que ter orgulho de si próprio. Toda pessoa tem que ter orgulho
da própria família, de tudo que é dele. Se você não tiver orgulho, você não tem o bitachon atzmi, como se diz, autoconfiança. É assim que se fala, autoconfiança. Você não tem autoconfiança, então você não vai fazer nada, porque você vai achar que se você for atravessar a rua, vai ser atropelado. Então, incapaz, né? A pessoa se sente incapaz. Então ela tem que ter esse orgulho, essa autoconfiança, para acreditar em si própria, que ela é capaz de fazer alguma coisa, e isso já vai motivar ela para fazer a coisa certa. Agora, por outro lado, se o orgulho dela é que ela se acha a cereja do bolo, a última bolacha do pacote, e esse orgulho não traz nada para ela, mas ao contrário, faz com que essa pessoa pise nas outras. Então esse orgulho é do lado ruim. A pará adumá, ela vai representar orgulho, porque nesse mandamento da pará adumá, é um mandamento que ele purifica os impuros. Então a pessoa que tocou no túmulo, que enterrou alguém, estava impura. Então essa pará adumá, o pozinho da vaca vermelha vai purificar essa pessoa. E junto com isso, ela impurifica os puros. Quer dizer, todo mundo que estava ligado ao processo de fazer esse pozinho da pará adumá, da vaca vermelha, se impurifica por meio disso. Então, como pode ser a mesma coisa, ela impurifica quem está puro e purifica quem está impuro. Então, Baal Shem Tov falou isso no lado profundo da Torá, nas 70 faces da Torá. Essa vaca vermelha, ela não vai ser uma vaca de verdade, ela vai ser o orgulho. Então, orgulho, quando você tem que fazer uma mitzvah, então, os alunos, Baal Shem Tov traz um exemplo, um midrash, que fala sobre alunos de Bil'am, ou seja, os sucessores do Bil'am, que chegaram até os nossos dias, e os alunos de Moshe Rabbeinu, que também os sucessores de Moshe Rabbeinu, que chegaram até os nossos dias. Os alunos de Bil'am, eles têm humildade, e os alunos de Moshe Rabbeinu têm humildade. Mas a diferença entre eles é que o aluno do Bil'am, ele vai falar, quem sou eu para fazer uma mitzvah? Quem sou eu para cumprir um mandamento divino? Uma coisa tão importante, quem sou eu para fazer isso? E o aluno de Moshe Rabbeinu, ele fala o contrário, quem sou eu para não fazer isso? Deus falou para fazer, quem sou eu para não fazer? Então o assunto do orgulho também vai entrar nessa categoria. Antes da pessoa fazer uma mitzvah, se ele não tem orgulho, ele vai falar, quem sou eu para fazer essa mitzvah? Eu não sou nada. Eu fazer uma mitzvah? Deus me livre, quem sou eu para fazer uma mitzvah? Tem tanta gente mais importante do que eu. E quem sou eu para fazer isso? Então, ele tem que ter orgulho no começo. Então, orgulho no começo vai purificar os impuros. Quer dizer, ele vai fazer a mitzvah, porque ele vai falar, não, quem sou eu para não fazer isso? Entende? Quer dizer, ele vai ter orgulho, ele vai falar, olha, se Deus pediu para fazer isso, Hashem pediu para fazer a mitzvah, quer dizer que eu sou uma pessoa muito querida lá em cima. Então ele tem orgulho. Por causa que ele tem orgulho, ele vai fazer a mitzvah. Se ele não tivesse orgulho, ele não faria a mitzvah. Então, alguém oferece para ele uma coisa que não é kasher, a pessoa fala, olha, vem comer um pernilzinho na minha casa. Ele fala, não. Ah, vai me fazer desfeita? Sim. Quer dizer, ele se sente, eu não vou fazer a coisa errada. Então, essa autoconfiança, esse orgulho, purifica ele, faz com que ele faça as coisas certas e deixe de fazer as coisas erradas. Agora, por outro lado, depois que ele já fez a mitzvah, aí ele começa a sentir que ele é muito importante, ele fez a mitzvah, o outro não fez, ele começa já a olhar para o outro com desprezo. Então, aí é um orgulho do mal. Então, por isso que o orgulho é representado pela vaca vermelha, que ela impurifica os puros. Quer dizer, na hora que a pessoa já está puro, já fez a mitzvah, se o orgulho continua, ele fica impuro. Ele vai pesar nos outros, ele fica impuro. Ele vira já, Deus me livre, e ela purifica os impuros. Então, quando a pessoa
não fez a mitzvah, então ele tem que ter orgulho para conseguir fazer. Depois que ele fez, ele não tem que imaginar que ele é melhor que os outros. Tipo, então, nessa mesma categoria, o Rebbe, ele explica uma passagem da Torá, que é uma passagem desnecessária. Tipo, a Torá nos traz uma mitzvah, a mitzvah dos divórcios. Divórcio pela Torá. Essa mitzvah aparece em Parashat Kitetse LaMelchama, e fala que se um judeu e uma judia, da mesma maneira que eles podem se casar, eles podem também se divorciar. Então, tem religiões aí que não tem essa possibilidade. Então por isso os padres lá já não casam, né? Então, já vem com solteiro, que é para não ter que separar. Porque eles falam, olha, eles fazem um casamento, eles falam, agora nunca vai poder se separar. Então a mulher está se casando, ela pergunta para o padre, então por isso que você não casa, né? Porque até que a morte o separe, então ele não quer arriscar. Mas, no nosso caso, assim, pelo judaísmo, a pessoa tem que se casar. Isso que existe o mandamento que é permitido se divorciar, é permitido, mas não é recomendado. Então a gente vai ver isso na Sirá do Rebbe, que o Rebbe vai comparar esse mandamento de divórcio que a Torá traz na Parashat Kitetse. Ele vai comparar isso, o Rebbe, uma coisa muito interessante. Eu sou obrigado a contar para vocês nessa aula ainda que a Simone está patrocinando, que eu estava na casa dela, ela me deu tanto material, assim, tantas coisas de Torá que ela distribuía lá, que ela tinha. E assim, o Rebbe, qual a diferença entre o nosso Rebbe e todos os grandes rabinos da nossa geração? Cada grande rabino pensou na comunidade dele. Então, um grande rabino com uma grande comunidade e terminou lá. O Rebbe, ele pensou no mundo inteiro. Ele fez um know-how, uma categoria de instituição judaica que vai ser chamada de Beit Chabad, porque é Hassedut Chabad. Então, ele chama isso de Beit Chabad, quer dizer, a casa do Chabad. Ele abriu instituições no mundo inteiro. Então as escolas ele chamou de Oleh Yosef Yitzhak, as tendas de Yosef Yitzhak, que era o sogro dele, a escola das mulheres Beit Rivka, a escola dos meninos Tomchit Mimim, e a instituição que cuidava já faz tudo, né, 1001 utilidades, chamou isso de um nome genérico de Beit Chabad. E cada lugar do mundo, o Rebbe, em primeiro lugar, mandou um jovem rabino com a esposa. Eles abriram lá um Beit Chabad, e a partir disso abriram a escola das meninas, a escola dos meninos, e construíram um mikveh, e foram fazendo cada coisa. E aí surge uma pergunta. Está escrito Malim Bakoidesh Vein Moridim. A pessoa ele tem que subir no que é sagrado e não pode descer. Ou seja, se você está fazendo uma mitzvah, você não pode descer disso. Quer dizer, tem que cair de nível. Não pode cair de nível, tem que continuar subindo. Então, se a pessoa ele é um rabino e ele tem uma instituição e ele resolve, no lugar disso, abrir uma borracharia, ele vai consertar pneu de carro, ele vai ganhar muito mais. Então, o que é dito para ele? Não. Simplesmente, porque ele já está no que é sagrado. Eu tive um caso assim, caso particular. A minha filha, eu tenho 2 filhas, Israel, 14 netos. A minha filha, que é escritora, a Ramushka, que você se encontrou com ela lá, ela, na época, 24 anos atrás, 23 anos atrás, inventaram lá em Israel um patente que uma criança, ele tem tipo um colar, tipo uma medalha, que essa medalha,
ela é um telefone, um rastreador, você sabe onde a sua criança está, e a criança aperta o botão lá na medalha, já liga no Viva Voz para o papai e para a mamãe, e o papai e a mamãe querem ligar para ele, já ele começa a ouvir no Viva Voz, tipo as câmeras da casa, uma coisa assim. Então fizeram esse patente. Aí eu falei, uau, vou ser o distribuidor no Brasil. Eu liguei para minha filha lá em Israel, ela topou. Falei, vamos ficar ricos. Aí você compra um container, me manda para cá, eu revendo, vamos ser os primeiros a introduzir essa mercadoria aqui. Mas antes disso, eu pedi uma brachá para o Rebbe. Fiz uma shela no Igros Kodesh, no livro de cartas do Rebbe, abri, aonde eu abri dos dois lados. O Rebbe diz assim, você é um rabino e você está me perguntando se você vai fazer agora um comércio. Então, ou você vai ser rabino, ou você vai fazer o comércio. Então, continua sendo rabino, não faça o comércio. Uma coisa assim. Ou seja, é outra categoria. Quer dizer, vamos dizer, um Bet Chabad. Qualquer Bet Chabad vende livros. Qualquer Bet Chabad vende artigos judaicos, tipo um copo de Kiddush, copo de Netilat Yadayim. Mas já vender telefone já é um comércio, já não é uma coisa sagrada. Então, existe dentro desse critério a pessoa que está vendendo livros judaicos. Ele está fazendo uma coisa sagrada. Ele resolve que ele vai agora, no lugar disso, vai vender livros não judaicos. Aí é descida. E essa descida, dentro do que é sagrado, a gente tem que subir, não pode descer. Então o Rebbe, ele pegou esse mandamento da Torá, que a Torá permite o divórcio. Ele falou, graças a Deus isso não acontece muito. Então a mesma pergunta, os alunos do Baal Shem Tov falaram para ele por que a gente tem que estudar sobre a vaca vermelha, que isso não acontece muito, aconteceu 9 vezes na nossa história. Então o divórcio no lar judaico é uma coisa rara. Então a gente estuda isso. Se a gente está estudando isso, e isso, graças a Deus, ninguém está... então, algum motivo mais profundo tem por trás disso. O Rebbe nos revelou o motivo mais profundo. Ele falou uma coisa interessante, que isso é uma história assim, 70 faces na Torá. Eu sei que essa aula vai demorar um pouquinho mais do que as outras, mas a Simone é uma pessoa muito estudiosa, ela está dedicando essa aula no mérito da elevação da alma do Dr. Ramsés. Então, ele lá em cima deve estar prestando atenção na nossa aula. Se seinen verán 3 dias, vem me geta na frei. Quer dizer, a Torá deu a permissão de fazer o divórcio, mas a Torá não falou em que caso. Então, nossos sábios da Mishnah discutem, os alunos do Hillel com os alunos do Shammai, eles discutem qual é o caso, Deus me livre, que tem que se fazer um divórcio. Então vão ter, a Gemara em Gittin vai nos trazer 3 opiniões. 3 opiniões de em qual caso seria permitido fazer o divórcio. Ou seja, isso que é permitido não quer dizer que é permitido liberou total. Então, pessoal, porque o próprio Rambam, ele fala, traz uma alahá que é chamada de Kadeshá. Kadeshá é tipo a mulher assim que na época antiga não era bonito a mulher ser uma prostituta, então ela falava, olha, eu me caso com você por 2 horas. Faz o casamento, 2 horas vai dormir com o marido, depois se divorcia. O Rambam falou, não dá para fazer uma coisa dessas. Não dá, por quê? Então, em qual caso é permitido fazer esse divórcio? Senão todo mundo ia fazer assim. Ia casar, no outro dia ia dormir com a mulher, no outro dia fazer o divórcio e liberou total, né? Mas no mundo é isso que a gente vê, né? No mundo os casamentos descartáveis, né? Eles casam, se não der certo eu separo. Então, essa é a mentalidade do mundo, né? Então agora o Rebbe vai analisar esse assunto do divórcio, qual é o lado profundo dele, 70 faces na Torá. Então tem 3 opiniões de quando seria permitido fazer o divórcio.
בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה ערוות דבר וכו'. ובית שמאי, ele diz assim, a pessoa não deve divorciar a mulher, a não ser que pegou ela no flagra com outra pessoa, e que quer dizer que pela Torá, sendo que ele já não pode mais viver com ela, não pode mais dormir com ela, porque se ela já dormiu com outra, ele pegou ela no flagrante. Se ela fala que ela dormiu com outra, a gente não acredita. A gente fala, ela está brava com o marido, ela quer se divorciar, ela está inventando uma história. Se ela fala, a gente não acredita. Mas se ele pegou no flagra e ele quer se divorciar, porque não tem mais como, eles não podem mais dormir juntos. Que ela já é de outro. Que ela, num caso desses, ela é proibida para o amante e para o marido. Até no gueto se escreve isso. Quando se faz um gueto que aconteceu por causa de traição, aí escreve que Asura la boel vela baal. Ela é proibida para o amante e para o marido. Uma vez alguém veio me perguntar, a pessoa fez um gueto, uma pessoa no Coelho, no tempos bem antigos. Distante. Uma pessoa fez um divórcio e escreveram isso em hebraico no divórcio dele, no gueto, né? E aí ele veio me perguntar, pediu para eu traduzir o que estava escrito lá. Aí eu falei, mas você está num problema, né? É que o gueto que a namorada dele recebeu, o divórcio que a namorada dele recebeu, quer dizer que era proibida para o marido, era proibida para ele também. Já vi. Ele estava em um relacionamento com alguém que já tinha se divorciado. Não, ele estava num relacionamento com alguém e depois ela se divorciou. E o marido falou, olha, se divorciou porque ela teve o caso lá com o outro, né? Então, que era esse que veio me perguntar o que estava escrito. Ah, entendi. Ele era... Depois, nunca mais vi, mudaram de país, Baruch Hashem, então não... Mas já presenciei, já vi isso escrito num gueto. Quer dizer, então, se a pessoa tem um caso com alguém, ela é proibida para o marido e proibida para o amante também. Então, o Beit Shammai diz, olha, num caso desses, o que a pessoa pode fazer? Não vai mais poder dormir com a mulher. Nós sabemos que marido e mulher, a pessoa se casa, ele não está procurando uma irmã, ele não está procurando uma mãe, ele não está procurando uma filha, ele está procurando uma esposa. E ela não está procurando um pai, ela não está procurando um irmão, ela não está procurando um filho, ela está procurando um marido. Então, se eles não têm como ser marido e mulher, então não tem motivo de continuar o casamento. Então o Beit Shammai libera nesse caso. Aí o Beit Hillel, que é mais leniente, Beit Hillel אומרים אפילו הקדיחה את אבשלו ברבים. Quer dizer assim, que ela intencionalmente, ela estava brava, ela resolveu queimar a comida intencionalmente. Então, Beit Hillel fala, se ele está usando isso como motivo, isso vai ser considerado também motivo. Então, nesses dois casos, a gente pode dizer que tanto o Beit Hillel quanto o Beit Shammai, eles dizem que ela deu um motivo. Para o Beit Shammai o motivo é muito grave, para o Beit Hillel o motivo é pouco grave, mas tem que ter um motivo. Não pode ser sem motivo. Aí vai ter uma terceira opinião, que é a opinião do Rabbi Akiva, que não é levada em consideração, e afinal das contas a halakha vai ser sempre como Beit Hillel, né? Beit Shammai Beit Hillel, a halakha como Beit Hillel. Mas o Rabbi Akiva ele tem umas opiniões extravagantes, e ele diz, olha, mesmo que ele encontrou uma mais bonita do que ela, ele pode divorciar dela e se casar com outra. Então, aparentemente, o Rabbi Akiva com certeza ele não fez isso, e ele não recomendaria ninguém fazer isso, mas ele está dizendo assim, se o tribunal rabínico recebe um pedido de alguém que ele quer divorciar a esposa, e ela não fez nada, coitada, então ela tem direito de receber a ketubá. Ele colocou lá na ketubá dela, não sei quanto que ele pagaria para ela se divorciasse ela sem motivo. E ela chega no tribunal rabínico, para o Beit Shammai, eles só fariam esse gueto. Se ele pegou ela na cama com outro, para o Beit Hillel, ele fala, se ela deu um motivo,
queimou a sua comida intencionalmente, ficou com raiva de você, você trouxe uma picanha kasher, e ela falou, aqui não se vai comer isso, isso é muito gorduroso, e queimou intencionalmente, o dinheiro dele foi para o lixo, está dando motivo. Agora o Rabi Akiva, na opinião do Rabi Akiva, não. O tribunal rabínico, se a pessoa chega e fala, ela não me deu motivo. Então ele usa como exemplo isso, que não tem nada a ver com ela. Ele encontrou uma mais bonita. E ele fala, quer dizer, ela não deu motivo. Então o Rabi Akiva fala, mesmo que ela não deu motivo, aí ele vai divorciar ela, ela vai pagar a indenização que está lá na Ketubá, e ela não tem motivo, então ele está disposto a pagar. O tribunal rabínico é obrigado a prestar esse serviço. E o Beit Shammai não deixaria. Ia falar, olha, desculpa, o Beit Hillel não deixaria. O Rabi Akiva fala, olha, mesmo sem motivo, e ele usa isso como expressão, ele encontrou uma mais bonita. Quer dizer, ela não deu motivo. Entende? Porque quando ele se casou com ela, já existiam mulheres mais bonitas. E depois... Então, o que ele está querendo dizer com isso é que ela não precisa dar motivo. Então, é claro que o que a gente vai analisar aqui, que o Rebbe vai depois comparar isso ao trabalho dos Batei Chabad, ao trabalho das instituições judaicas religiosas. Ele vai usar isso como 70 faces da Torá, que Shenumai Vaya, Im Lotim Tzachen Benav, Beit Shammai Zogen, Azafrai Megmengeten, Nor im Fall, wenn sie führt sich häufig beäufen, als tornit nicht leben. Então, Beit Shammai só liberaria o divórcio num caso que ele já não pode mais dormir com ela, não pode mais viver com ela. Beit Hillel Zogen, as afilo zeot kale gemacht, mit akavone. O Beit Hillel fala, olha, se ela fez de pirraça, ela destruiu o dinheiro dele, ela destruiu alguma coisa dele, isso também já é um motivo. De Messenzeinem, ela destruiu a comida dele. Então, Meger Zishoin Obgeten. Então, quer dizer, se a pessoa chega no Beit Adin do Beit Shammai e fala, minha mulher, eu fiz uma compra de carne kasher de R$700 e ela falou que carne é uma coisa muito gordurosa e ela queimou tudo, me entregou isso torrado assim para eu aprender que nunca mais tenho que trazer carne para casa. Então, para o Beit Shammai isso não é motivo para divórcio. Para o Beit Hillel isso é motivo, mas o que os dois concordam que o Beit Adin não poderia fazer um divórcio a não ser que tivesse um motivo. Isso é o que eles têm em comum. E Beit Hillel zogen as afilo zeot kale gemacht mit akavone dem Messenzeinem Megers Lishoin Obgeten. Rabi Akiva geht noch weiter, mas o Rabi Akiva ele vai mais para frente, alta as afilo nor erot gefinnen a Schenere von sein Frei, kenner schon sein Frei obgeten, wer steht im Posuk, vai im Lotim Tzachen Benav. Ou seja, para o Rabi Akiva, a pessoa não precisa ter motivo, vamos dizer assim. E o Rebbe vai analisar então o raciocínio dessa discussão e ele vai aplicar esse raciocínio ao assunto das instituições judaicas. In die Plugtot zwischen Beit Shammai e Beit Hillel, então nessa discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel, seinen Beit Shammai machmir e Beit Hillel makel. O Beit Shammai é mais rigoroso, o Beit Hillel é mais leniente. Oiser em gezahlte Fallen, mesmo que em alguns casos, welche seine Mekule Beit Shammai, vão ter assim as leniências do Beit Shammai e o Mechomrei Beit Hillel, e vão ter os rigores do Beit Hillel. Die Fallen werden os gerechnet in Mishnah. Então esses casos são trazidos na Mishnah, und der Tam of dem, o motivo disso, que
o que leva um rabino a ser rigoroso e o que leva um rabino a ser leniente. Prestem bem atenção nesse detalhe. O motivo que o Beit Hillel, eles eram rigorosos. Então, toda pessoa rigorosa, ele se atraía pelo Beit Hillel, ele ia estudar... desculpa, o motivo que o Beit Shammai era um rigoroso, Beit Shammai. E toda pessoa que era rigorosa, ele se atraía pelo Yeshiva do Beit Shammai, ele ia estudar no Yeshiva do Beit Shammai. O motivo disso é por causa das almas deles. Neshamas Beit Shammai, nem zichfun midas adin. Essas almas do Beit Shammai, da casa do Shammai, Beit Shammai, casa do Shammai, quer dizer assim, comunidade do Shammai, elas eram pessoas, almas que estavam ligadas lá em cima à Sefirah chamada de Gevurah. Então assim, você acende uma luz, todas as borboletinhas de noite se aproximam. Então, imagina que você acendeu uma luz de Gevurah e ela vai atrair somente borboletinhas do lado da Gevurah. E se acende uma luz de Chesed, ela vai atrair borboletinhas do lado da Chesed. Então, a Yeshiva do Shammai tinha um nível de rigor cruel. Então, ela atraía pessoas que o assunto deles nesse mundo era Gevurah. Eram pessoas assim, Rabino, que vai proibir tudo. Você pergunta para ele, Rabino, eu queria te perguntar, proibido. Mas você não ouviu o que eu falo? Proibido. Mas eu queria falar, não precisa falar. Não. Acabou? Não, faça. Então a pessoa está lá, entra numa cozinha, tem lá a pia de leite. Ele está com o saquinho do supermercado que ele comprou uma carne kasher no supermercado kasher. E a carne está fechada dentro do plástico e o plástico está dentro do saquinho. E ele coloca sem querer em cima da pia de leite. Vai perguntar para o Rabino o que aconteceu? Cacheriza. Mas estava dentro do saquinho. Não importa. Aí pelo menos você vai aprender. A próxima vez você não vai colocar o saquinho em cima. Quer dizer, não precisa cacherizar, né? Mas ele vai falar, não, isso é só para você aprender, que a próxima vez você não faz isso. Então, tem gente que é rigoroso por crueldade. O rigor dele é porque a alma dele é ligada à Sefirah chamada de Gevurah lá em cima. Então, tudo que ele vai instruir vai ser um grande não. Tudo vai estar proibido. Aí as pessoas vão falar, uau, ele é muito rigoroso, ele é muito sério, mas não é que ele é rigoroso. É que a fonte da alma dele é a Gevurah lá em cima. Mas, diz o Rebbe, vão ter agora os rabinos, que a fonte da alma deles vai ser do lado da Chesed. Então eles vão querer liberar, eles vão querer facilitar para trazer essas mitzvot de volta. Ou seja, tem uma vez, eu vi uma história, olha, essa história eu sou obrigado a contar para vocês. Tinha a filha do Rebbe de Shedlitz, que eu já contei para vocês a história dela, depois eu conto de novo. Essa filha do Rebbe de Shedlitz me contou uma história que uma vez lá na Polônia, onde o pai dela era o grande Rebbe de Shedlitz, tinha um rabino que tudo que perguntavam para ele era proibido. Então tinha queijos na Polônia que o queijo estava em dúvida se era permitido ou não, não por motivos de kashrut. Tem tipo os gorgonzolas aí da vida que vai saber se considera aquilo um bicho, não considera aquilo um bicho, considera um vegetal, o valor que tem no gorgonzola, considera isso. Então, tinha um rabino que ele proibiu comer um certo tipo de queijo que estava... Aqui no Brasil a gente não tem essas coisas, né? Se tiver a gente não tem dinheiro para comprar isso também, mas na Polônia tinha... a vaca dava leite, eles tinham que fazer queijo, não tinha como armazenar. Então tinha vários tipos, aqueles parmesões faixa azul aí de 6 meses curado e curtido. Então o rabino proibiu aquele tipo de queijo. E continuação da história, uau, que hoje é meu aniversário, né? Então tem que fazer um lechaim. Agora estou vendo que vocês estão trazendo lechaim aí.
É, o nosso Lehaim. Então, aniversário, data Aniversário judaica. do nosso querido Rabino hoje. Oba. Então o Rabino proibiu aquele queijo. E aí, o Rabino estava muito doente e veio para o pai dele, o Rebbe de Shedlitz. Então o Rebbe de Shedlitz falou para ele, olha, lá em cima tem um anjo responsável por cada coisa aqui nesse mundo. Que Deus falou para os anjos, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança, que isso não é imagem material, semelhança material, isso são os 10 sefirot. Mas aqui nesse mundo, cada coisa que tem no mundo tem um anjo responsável. E o anjo responsável por aquela categoria de queijos, ele foi lá no tribunal divino e pediu para esse rabino morrer. Ele falou, olha, tem tantos nitzotzot, tantas pequenas faíscas divinas, vamos usar a palavra faísca porque você chama Deus de luz infinita, de Hashem. Então as partículas dessa luz são as faíscas. Então vamos chamar isso de faísquinhas. Sim. Sua alma é parte de Deus, mas vai ter também uma faísquinha. Então essa que é usado o exemplo Netzotzot, a palavra Netzotzot, que são faísquinhas, é tipo assim, pequenas revelações divinas dentro de certas comidas. E aquele rabino proibia tudo, proibiu aquilo também. E aí ele ficou doente. O Rebbe falou para ele, o Rebbe de Shedlitz falou para ele, olha, lá em cima está decretado, o anjo foi lá no tribunal divino e pediu para se levar, porque todas essas faísquinhas divinas, todas essas necessidades estão paradas aí nesse mundo porque você não deixa as pessoas liberarem. Então, é claro, tem que ter um certo rigor. Mas tem que ter com equilíbrio. Mas o rigor tem que ser com equilíbrio, com moderação. Consciente. Ou seja, rigor e com moderação. A pessoa não pode falar tudo não porque ele não sabe, então não. Vai e estuda, então. Você não pode, só porque você não sabe já é não. Vai e estuda. Ou fala que você não sabe, tem humildade. Não, mas se ele falar que não sabe, ele vai passar vergonha. Vai estar se diminuindo. Então, se ele fala não, pelo menos ele se garante que se fosse proibido, a pessoa não fez a proibição. Mas antes de falar não, como se diz, proíba com moderação. Tem que estudar, mas tem que saber. Então, nesse caso, as almas do Beit Hillel, elas eram almas que a fonte delas era a Chesed lá em cima. Por isso a pessoa se identifica com alguém que é como ele. Então o Hillel, ele era Gvorá. Desculpa, o Shammai, eu estou muito... Hoje, é falta de álcool no sangue. Falta de álcool no sangue. Ainda não tomei Lehaim. 4 dias. Por causa que eu estou antes do Lehaim, por causa disso eu estou me atrapalhando. Então... O Shammai era rigoroso porque a alma dele estava ligada a Gvorá lá em cima. Então cada pessoa que também tinha essa ligação da alma com a Gvorá, que a alma dele era aspecto de Gvorá, ele via no Shammai um exemplo. Ele falava, me identifiquei com ele. E então se formou em volta do Shammai um grupo de pessoas que todo mundo era Gvorá. Todo mundo eles eram os rabinos da severidade. O Hillel, por outro lado, o Beit Hillel Nemezirfum Midat Chesed. O Beit Hillel, a fonte da alma deles é a Chesed. Sendo que o Hillel era Chesed, era bondade, toda pessoa boa se identificava com o Hillel. Ele falava, entre um rabino durão e um rabino bonzinho, então a pessoa era boazinha, ele se identificou com o rabino bonzinho. O outro era durão, se identificou com o rabino durão. Sim. Então se formaram duas yeshivot. A yeshiva do Shammai foi chamada de Beit Shammai. Depois que o Shammai morreu, continuaram os alunos do Shammai, as yeshivot do Shammai, e a yeshiva do Hillel, que depois que o Hillel faleceu, aquelas pessoas continuaram estudando Torá, então é chamado de Beit Shammai e Beit Hillel. A casa do Shammai e a casa do Hillel, mesmo que Hillel e Shammai já tinham falecido. Então, der Reiter vom Goethe na Frau. Então vamos chegar no assunto do divórcio. A permissão de se divorciar, quer dizer, não é que o negócio está liberado, se liberou total. A permissão de se divorciar Ischot, Asbepol, Izezakula, Men Meggeten, Isober, em Pinimius Ainyan,
ist es nicht kein Tenua fin Kava Chesed. Então, mesmo que o Beit Hillel ele estava liberando, estava sendo mais leniente em relação ao divórcio, mesmo assim todo mundo está vendo que um divórcio não tem a ver com a Chesed, não tem a ver com a bondade. Ou seja, assim, quando a gente analisa o que é Chesed, o que é bondade, o que é Gvurah, o que é severidade, nós vemos o seguinte. Agora eu fiz um patente. Nós vemos, ele está em pé aqui, mas nós vemos o seguinte, que no primeiro dia da criação era a revelação da Separat HaChesed, Midat HaChesed, então era luz, era água, o mundo estava coberto de água e Deus criou a luz. O segundo dia é Gvurah, então Gvurah é separação. Deus separou entre a água de cima e a água de baixo. O que quer dizer? Deus criou as separações. A gravidade, a atmosfera, a estratosfera e todas as separações. Você não tem como pegar essas separações com a mão. A água do primeiro dia você pode pegar com a mão. Mas a divisão do segundo dia você não tem como pegar com a mão. São limites. Tipo, a nuvem está com água, no mar tem água, mas a água de cima fica em cima, a água de baixo fica embaixo. Então esses limites, na verdade, coisa boa isso não é. Que o próprio Deus não falou que era bom. Se não era bom, por que ele criou isso? Porque era necessário. Então, bom não era, mas era necessário. Então, uma separação, coisa boa não é. Às vezes é necessário. E aí eles vão discutir quando é necessário. Aí o Beit Hillel fala, é necessário quando ele não pode mais dormir com ela, porque ela já dormiu com outra, pela Torá ela não pode mais dormir com ela, então é necessário. O Beit Hillel são mais lenientes, mas o que a gente entende daqui é Deriter Zugeten Afrei Ischotzas Bepol Izezakula Menmeggeton. Quer dizer, mesmo que na prática é permitido fazer isso, mas no interior desse assunto, isso não é nenhuma expressão da Chesed. Quer dizer, Get é Gvurah, Get não é Chesed. A separação não é Chesed, a separação é Gvurah. Então, Adraba, Gerushin ist doch a tenua von Rechuk uperut. Quer dizer, o divórcio é uma coisa de desaproximação e separação. Was es kommt mitzad Peida Gvurah. Que isso vem do lado da Gvurah, do lado da severidade. Chesed ve'avah, mas bondade e amor, ist doch Eper von Gerushin. É o contrário do divórcio. Quer dizer, a Chesed e o amor, a bondade e o amor é a aproximação. O divórcio é a separação. Então, um ao contrário do outro. Vocês comptem mit Tzedek Pedam Gvura, Chesed ve'avah ist doch Eper von Gerushin. De acordo com isso, ist nicht verständig, que a gente não consegue entender. Wie kommt es as Beit Hillel? Como pode ser que o Beit Hillel, que eles representam a bondade e o amor, vocês ainda vão Kava Chesed, eles são do lado da bondade, da Chesed, da Sefirah chamada de Chesed, sollen geben mehr netenas mal como é figuroso, eles vão facilitar mais no caso do divórcio, wie Beit Shammai, do que o Beit Shammai. Do selbe ist nicht verständig, euch benogea Rabbi Akiva. Agora, mais ainda a gente não entende em relação à opinião do Rabbi Akiva, que o Rabbi Akiva falou, amar o próximo a si mesmo. Para ele, isso, como amar o próximo como a si mesmo, para ele isso era a coisa principal. Estou falando, está me faltando álcool no sangue, né? Não falei Lechaim, meu aniversário, o sol está se pondo ainda, não falei Lechaim, estou inventando. Daqui um pouco já não é mais. Então, mais ainda o Rabbi Akiva, sendo que o Rabbi Akiva, o lema dele era, você vai amar o próximo como a si mesmo. O que quer dizer amar o próximo como a si mesmo?
Assim, Hashem perguntou para Adão, por que você começa a frutar? Ele não falou, olha, eu fiz isso intencionalmente e me arrependi. Ele justificou, ele encontrou motivo. Ele falou, olha, você me deu uma mulher que não presta. Justificou, tinha uma justificativa. Aí ele falou para Hashem, você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender. Olha a mulher que você me deu, você me estragou a vida. Ele tinha uma justificativa. Agora, se outra pessoa fizesse isso, ele não ia justificar. Ele nem ia falar foi por causa da mulher dele. Ele ia falar, ele estava consciente do que ele fez, ele sabia que mulher ele tinha que se proteger. Agora, a Eva, Hashem perguntou para Eva, por que você comeu essa fruta? Ela falou, olha a cobra que você colocou no paraíso. Você tem que se arrepender do que você fez aqui. Colocou uma cobra no paraíso. Ela justificou. Ela não falou, olha, fiz errado, intencionalmente. Me arrependi, por favor, me desculpa. Não, ela falou, você que me causou, você colocou uma cobra aqui no paraíso, você me estragou a vida. Então, na hora que a pessoa se ama, ele sempre vai justificar o que ele fez. Ele nunca vai falar, fiz errado. Ele sempre vai falar, fiz isso por causa disso. Fiz aquilo por causa daquilo. Ele nunca vai assumir que intencionalmente ele errou. Fez um erro de avaliação. Ele achou que era uma coisa boa. Fez contra a vontade divina, achando que isso é vontade divina. Ele não vai assumir. Ele vai falar por causa disso ou por causa daquilo. Então, o Rabi Akiva fala, você tem que amar o próximo como você se ama. Sempre que você faz a coisa errada, a primeira coisa que você procura é uma justificativa. Então, sempre que você vê alguém fazendo coisa errada, você tem que encontrar uma justificativa. Como o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele deu o mérito dele para a pessoa que ele não conhecia, que ele falou assim, olha, eu estou estudando a Torá pelo mundo inteiro. E eles cumprem as mitzvot, eu estou estudando a Torá por eles, a minha Torá está sendo distribuída aqui para todo mundo. Então, no caso, como pode ser que o Rabbi Akiva, que ele é essa pessoa melhor do que o Beit Hillel, mais bonzinho ainda do que o Beit Hillel, ele vai facilitar mais ainda, ele vai falar, a pessoa não precisa de justificativa para se divorciar. Quer dizer, pelo menos para o Beit Shammai, o cara chega lá no tribunal rabínico e fala, peguei minha mulher com o vizinho. Para o Beit Hillel, ele chega no tribunal rabínico e fala, minha mulher pegou meu dinheiro e tocou fogo. Queimou minha comida intencionalmente, numa época que a comida não era uma coisa assim que se ela queimasse, você ia poder comprar outra, né? Cada dia tinha sua porção diária. A porção diária. Então, nos dois casos, tá bom, o Beit Hillel está mais leniente, o Beit Shammai está mais rigoroso, aparentemente. A gente ainda vai ver que no final. E o Rabbi Akiva, que ele é mais bonzinho ainda do que o Beit Hillel, ele fala, não precisa de motivo, ela não fez nada. O dia que ele se casou com ela, já tinha mulheres mais bonitas naquele dia, e 50 anos depois ele resolveu que encontrou uma mulher mais bonita do que ela, quer dizer, o que ela é culpada? Então, como pode ser que o Rabbi Akiva está dando essa categoria de leniência que nem o Beit Hillel deu? E aí o Rebbe vai explicar, vai justificar tudo isso, vai explicar mais alguns minutos e a gente já vamos ter que dividir essa aula também em dois. Vamos aproveitar depois. Fazer a segunda parte da outra? Fazer a segunda parte da outra e depois a gente faz a segunda parte da outra. Gente, vocês há de convir comigo que o Rabino tem vários segunda aula aí que ele não deu, hein? Se a gente for botar um pente fino lá no canal, tem, ó, vai ter segunda parte. Cadê a segunda parte? Essa aqui vai ter segunda parte também. Sim. Mas vamos só terminar então o comecinho aqui do assunto. A primeira, eu terminar a pergunta. Não se divorcie. Não, terminar. Aguenta firme que a Guilá vai vir. Terminar a pergunta. Então, em relação ao Rabbi Akiva, Ragil zum Mezak Zainidin. As soll geben anetinas makom zu geroshim afilo blois do. Então, aqui, ele fala, Rabbi Akiva, que todo o assunto do Rabbi Akiva era dar méritos para o nosso povo, para todos os judeus. Ele vai dar um espaço
para que a pessoa justifique que quebrou a família, filo blois, dan ben matzacheres, né, quer dizer, um motivinho desses, o Rabi Akiva já vai aceitar. Então, mais um pouquinho. Noch starkeres de caixa, mais forte ainda fica a pergunta, al pé duas ishveishad olemata mitales aere pratem. Agora vamos começar a entrar já no assunto espiritual. Marido e mulher aqui nesse mundo, com todos os seus detalhes, Zainen bedugmas von zer shoresh, eles são exemplo da raiz deles, HaKadosh Baruch Hu Knesset Israel. Quer dizer, lá em cima tem a Sefirot Zer Ampin Yanukva, que é a Kutcha Brichu Shchinte. Quando o marido e a mulher se casam, eles sincronizam essa união da Sefirot lá em cima. Vosveren Geruf Nish Veishah, que essa união da Sefirot, que é Hashem com a gente, isso é chamado lá em cima de marido e mulher. A Kutcha Brichu Shchinte, quer dizer, resta do Gvara Teferet Netzach Hodesot, junto com o Nukva, que é o Malchut, é chamado de Kutcha Brichu Shchinte, que é marido e mulher. Tipo, o marido e mulher, aqui embaixo, o fato deles estarem casados, está sincronizando lá em cima a união dessa Sefirot, que por meio dessa união, a bênção vem aqui para esse mundo. E olha só que interessante, porque uma vez eu me lembro que eu estava no Baba Sale, já isso eu me lembro, é de 1980, 79, 80. Estava no Baba Sale e os meus amigos estiveram muito fofos, muito bonzinhos. Eles falaram, que legal que você é brasileiro e você pode ser shochet. O Israel compra a carne do Brasil, você faz shchita lá no Brasil, você exporta carne para cá. Então eu queria fazer esse curso de shchita. Nem pensei no que era, eu não pensei. Depois no Yom Kippur levei uma galinha para Caparot, o shochet fez a shchita da galinha na minha frente, eu passei mal. Quer dizer, não sabia ainda que eu não tinha a mínima capacidade de ser um shochet, não tenho até hoje. Mas eles falaram, olha, você pode trabalhar com shchita. Viajei para o Baba Sale para pedir a brachá. Falei para o Baba Sale, quero uma brachá para estudar shchita. Hoje alguém me perguntou do Baba Sale no grupo. Quero uma brachá para estudar shchita. O Baba Sale falou em árabe, shchita lá. E mexeu o dedo assim, shchita lá, shchita não. Aí eu perguntei para ele, então, o que eu vou fazer? Aí ele falou em árabe, mas ele tinha o Yitzhak Alface. Tem uma cidade no Marrocos que chama Fez. Então a pessoa que vem de Fez é alface. Não é o alface do que tem aqui no Brasil. Quer dizer que ele é de Fez. Então o nome dessa pessoa, ele é alface, que ele era o Gabi do Baba Sale, ele me traduziu. Que aí o Baba Sale já falou frases inteiras em árabe, eu já não entendi. E ele falou, olha, ele está dizendo assim, que quando você se casa, aí a bênção divina desce aqui para o mundo para você. E isso que o Rabi está dizendo, o que é isso? Quer dizer, o marido e a mulher se casaram, então eles sincronizaram lá em cima o que é chamado de Rudzon, que é Kutcha Brichu Shchinte, quer dizer que é um conjunto, todas as formações de Sefirot são chamadas de faces. A face grande, a face pequena, então tem o Zeir Ampin, que é a pequena face, Venukve, que é o lado feminino da Sefirot, que é o Malchut. O Zeir Ampin, a pequena face, é chamada de Kutcha Brichu, o santo bendito seja. E o Malchut é chamado de Shchinta. Então, na hora que o marido e a mulher se casam, eles sincronizam lá em cima essa união entre o lado masculino da Sefirot e o lado feminino, que isso repassa para esse mundo todos os bens materiais. Em outras palavras... Então casar é um negócio bom. Casar é um negócio bom, tanto para ele quanto para ela. Então, eu quero a minha parte. Tá vendo?
Tá vendo? Oba, tem ainda biscoitinho. E a gente ainda não falou Lechaim, agora já chegou o biscoitinho. Agora que descobrimos que casar é um bom negócio, vamos fazer um Lechaim. Fazer um Lechaim. Então, 66 anos fazendo hoje no calendário judaico. E mesmo que eu comemoro o aniversário, depois... mas o da semana que vem, do 5 de junho, é português. É 5 de junho é português. Aí todo mundo vai para a Amazon. Esse que é o verdadeiro, que foi quando você nasceu de novo. Esse é o verdadeiro. Nasceu de novo. Nasceu de novo. Esse é o verdadeiro. E aí vou ter que... Preciso aí de homens fortes para abrir... Olha, homens inteligentes. Homens fortes, não precisa ter força, né? Basta ter inteligência. Oi. Aí, tá bom. Gente, Lechaim. 66 aninhos. Atzlachá, Brut Fanassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Lechaim. Ainda não falamos a Brachá Haraná, né? Ainda estamos na mesma Brachá. E quando a nossa instituição estiver pronta aqui, o fundo, né, o Kfar-Habad, né, Aba? Aí vamos convidar os amigos. Não cabe muita gente, mas a gente pode fazer uma seleção de pessoas, né, para vir aqui. E quem chegar primeiro, vem. Fazer um Lechaim com o Rabino. Opa, fazer um Lechaim com o Rabino, muito bom. Muito bom. Então, só para a gente, já que estamos fazendo o Fabringen, então o que a gente está aprendendo aqui... E hoje é o do Shmuel Navi. A Ruth, nossa querida Ruth, do nosso grupo de nossa ONG internacional, ela foi para o túmulo do Shmuel Navi, lá em Ramot Dalet, em Jerusalém, rezar por todos nós. Uau, todos os amigos da ONG, todos os participantes dos nossos grupos. Que bom. Então a gente já entendeu aqui o seguinte: o problema agora ficou maior ainda. Se na hora que o marido e a mulher se casam, dá uma sincronização lá em cima, uma sincronização que a fartura, a abundância que vai descer para esse mundo está dependendo dessa sincronização. Presta bem atenção no detalhe. Então, como pode ser que o Rabi Akiva ele facilita tanto, que ele, a pessoa que está num nível tão elevado, ele facilita, ele fala, se a pessoa quer se divorciar sem motivo, pode se divorciar sem motivo, porque o Beit Shammai falou, o motivo tem que ser grave. O Beit Hillel falou, o motivo pode ser menos grave. O Rabi Akiva falou, não precisa de motivo, então como pode ser? Vai quebrar lá em cima a união das Sefirot, vai causar um desastre nesse mundo aqui embaixo. Então por isso que o Rabi fala, agora a pergunta fica mais forte ainda. Então... Então Deus e o povo de Israel são chamados de o marido e a mulher. Ist gerufen verständig, ist davon verständig, als die Eben der Monte plugta von Beit Shammai, Beit Hillel e Rabi Akiva. Então daqui a gente vai entender que essa discussão entre o Beit Shammai, o Beit Hillel e o Rabi Akiva ist benoged de Gerushin von Knesset Israel mi Bala Kadosh Baruch Hu. O que eles estão falando, na verdade, para eles, nenhum dos três está pensando no marido e mulher material. Todos os três, eles estão dizendo assim, por causa que existe um assunto desses lá em cima, acaba desencadeando aqui nesse mundo um problema entre o marido e a mulher. Mas o que eles estão falando? Eles estão falando sobre a... Como se fala? Eu tinha falado a palavra antes, que a face pequena, a face grande, a fusão das Sefirot, como se fala? Eu tinha a palavra, mas... Então, o que eles estão falando? Estão falando da Sefirot lá em cima. Ou seja, was von dem kommt heraus, dieselbe plugta euch benogea gerushin dolemata. Então eles dizem assim, por causa que existe um assunto desses na Sefirot, vai desencadear até esse mundo material, e aqui no mundo material vai acontecer um divórcio entre o marido e a mulher por causa da separação entre as Sefirot lá em cima.
Então, eles estão dizendo assim, olha, todo mandamento divino que ele chega até nós, ele já é um desencadeamento de uma coisa espiritual. Sim. E o desencadeamento dessa separação entre o Kodesh Abrechut Shechinte, entre o Zeram Pinenu, que vai lá em cima no Sefirot, aqui embaixo é representado pelo divórcio. Então, quer dizer que os três estão falando sobre o Sefirot. Nenhum deles está falando sobre marido e mulher físicos, mas os três concordam que aquilo que acontece lá em cima, descendo até aqui embaixo, vira um divórcio. Ou seja, assim, na ordem do desencadeamento. Mas um instantinho, was das computadoras dieselbe plugtauer benogia gerushin da lemata. Então, nisso... Agora, nesse assunto, a gerushin beruchneos, o que a gente chama de divórcio lá no mundo espiritual, is doch avada movan as der eiter gerushin kommt mitzad midat adin. Então a gente vai entender que a permissão para se fazer um divórcio, ela vai vir da Gvorá, que é a midat adin, a sefirá chamada de Gvorá. Es wie kommt es as Beit Hillel sollen machmir sein in dem merer wie Beit Shammai. Então como pode ser que o Beit Hillel ele vai facilitar esse divórcio mais do que o Beit Shammai se o divórcio aqui embaixo é causado por causa da Seferata Gvorá lá em cima. O Rabbi Akiva, da Mezak Ezra, Rabbi Akiva, esse que está sempre justificando o nosso povo, ele vai dar um psak que mesmo que na hora que não tem nenhum defeito, se norvas lotem tzachem benav, então já Hashem vai poder nos divorciar dele sem motivo, porque ele encontrou um povo melhor. Ou essa que é a discussão, ou seja... Agora o senhor entrou numa outra questão lá na frente. Falpi, as Ishveisha Get Bechlal, Afakadosh Baruch Knesset Israel, mesmo que marido e mulher está se tratando da Kadosh Baruch Hu e o povo de Israel, Mitzad Dei Maber, pois de Neshama Izachele colocar Mimal Mamash, por causa que a nossa alma é uma parte de Hashem, lá de cima, de verdade, Vertoich de Neshama und Gerufen Ish. Então a nossa alma vai ser chamada de homem, como a Kadosh Baruch Hu é chamada de Ish, de homem. Der Guf, e o nosso corpo, Bechelko Bolam, Isha, vai ser chamada de mulher. Então agora a gente vai entrar no assunto que a alma vai ser chamada de marido, o corpo vai ser chamado de mulher. Então quer dizer que esse assunto da separação da Sefirot lá em cima vai descer até esse nível, que não está se tratando de um marido e uma mulher de verdade, está se tratando de uma alma num corpo. E Eden chama outra especial shlichus. E aqui vai começar a comparação entre o assunto, o raciocínio do divórcio com o raciocínio da pessoa que trabalha numa instituição judaica. Se ele encontra uma instituição agora que vai pagar um pouco melhor para ele, se ele pode deixar uma instituição judaica religiosa, trocar ela por uma mais bonita. Você paga mais ou não? Paga Então, mais. a título de Se exemplo, pagar mais sim. e pagar mais, sim. Aí se também a mulher for mais bonita, aí a gente pode ir pelo Rabi Akiva, 10 né? mil. Salário 10 mil a cada gente estava discutindo isso, o negócio é assim. Negócio assim. Então tem o raciocínio aqui, é dividido em 3 categorias. O que é mais gvura, ele fala, olha, você pode divorciar a mulher, você pegou ela na cama com outro, que é o Bet Shammai. O que é menos gvura, o que é mais bondade, mais chesed, fala, se ela queimou sua comida de pirraça, já pode se divorciar. E o que é mais bondade ainda, fala, você encontrou uma melhor, já pode divorciar.
Então, nenhum dos três, diz o Rebbe, está falando sobre marido e mulher material. Os três estão falando sobre a Sefirot lá em cima. Achando com nós, com o povo Isso, judeu. então eles estão aplicando esse raciocínio, estão dizendo assim, da mesma maneira que na Sefirot tem o lado masculino da Sefirot, que é a Chesed da Gvurat Feret Netzach Hod Esod. Isso vai ser chamado de Kut Shabrich, o santo bendito seja. Tem o lado feminino da Sefirot, que é Malchut. Isso vai ser chamado de Shekhinah. E o Kut Shabrich representa Hashem. A Shekhinah representa o povo de Israel. Então, será que Hashem pode nos trocar? Pode nos se separar da gente? Só num caso que a gente está fazendo idolatria, que seria a opinião do Beit Shammai. Ou no caso que a gente chutou o pau da barraca, que seria a opinião do Beit Hillel. Ou no caso que tem um povo melhor do que nós. E é no caso Então, aqui. esses são os três raciocínios. Então o que o Rebbe está dizendo é que é o seguinte, que cada mandamento da Torá, ele começa lá em cima na formação da Sefirot. E não só que ele desce até aqui embaixo e ele se torna um mandamento da Torá, como assunto do divórcio, ele desce mais para baixo ainda, que aí o marido vai ser a alma, a nossa alma divina, e a esposa vai ser o corpo. E aí a relação entre a alma e o corpo vai ser analisada dessas três formas. Será que a alma pode deixar o corpo só no caso X ou no caso Y ou no caso Z? Será uma coisa assim. Então agora ele vai começar a comparar o que quer dizer a alma. O que a alma entra aqui nesse caso. Ele diz assim, não vamos mais nos relacionar ao marido e mulher físicos. Existe esse assunto na Sefirot, que quando ele desce até esse mundo, ele vira um divórcio entre o marido e a mulher, e quando ele desce mais ainda, ele é uma relação, um relacionamento entre corpo e alma. E nesse relacionamento entre corpo e alma, a alma, ela fala para o corpo, eu tenho aqui uma missão. Você me segue ou eu te deixo? Você vai ser um corpo morto ou você é uma alma livre? Aí vai entrar esse assunto. Agora nós vamos começar, a partir de agora, o Rebbe vai começar a falar, a pessoa desceu para esse mundo, ele tem uma missão, ele tem um shlichut. E esse shlichut está num lugar específico. E aí, o Rebbe vai, a partir de agora, ele já não vai mais falar sobre o marido e a mulher, que sendo que é um assunto espiritual que ele envolve tanto o Kut Shabrich Shechinta Sefirot lá em cima, quanto o marido e a mulher aqui embaixo. E o objetivo final é corpo e alma, que o corpo é o marido e a alma é a mulher. Não, a alma é o marido, o corpo é a mulher. E aí, a alma tem uma missão. E a mulher acompanha, que é o corpo, acompanha a missão da alma. E agora os dois vão estar em curto-circuito. Que o corpo fala, eu quero trabalhar num Beit Chabad, como aquele que a gente estava no Shabbat, que é muito grande, muito lindo, o salário lá é muito bom. E a alma fala, não, mas a nossa missão é aqui. Seria uma coisa assim. Então vai começar esse raciocínio do Beit Shammai, do Beit Hillel e do Rabbi Akiva, vai ser aplicado a isso. Aí é que vai estar o X da questão. E aí que vai entrar em Gente, conflito. vamos ter que continuar essa aula, mas olha, onde eu parei, nós vamos continuar. Então, 1122, você se lembra? 1122. Mas eu acho que deu uma pulada de página aí, Aba. Parece que fez um... Não, porque essa então era a tá. primeira, essa é a segunda. Segunda página, então depois a gente continua. Continua, porque é um assunto de cabala profunda. Então muito obrigado Tá por vendo? Simone. No Cabala mérito profunda, né, o Simone? doutor Ramsés, ele gostava muito de cabala profunda. Viu? Aí nada melhor que essa aula aí para a alma dele ser elevada, o Dr. Ramsés. Muito obrigada, Simone, pela sua aula. Agora vamos começar a colocar em ordem essas aulas aí, tem bastante aula para elevação, então assim, eu tenho uma agenda, eu estou tentando eliminar essa agendinha de aulas aí que tem para elevação da alma, tá? Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado por
Ah, é o avião, né? Muito obrigada por deixar seu comentário, seu like. Se você quiser oferecer uma aula também, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que sempre está aqui na descrição ou nos comentários, tá bom? Um beijo e tudo de bom. E Léo? Aqui. Opa, achou. O Rudinho. O Rudinho tá lá longe. Opa! Viu, Rudinho? Casar é um bom negócio. Eu tô vendo. Pros dois. Os aviões se atrapalharam um pouquinho, mas eles não podiam perder também a aula, né? É, verdade. Só falta o pessoal agora fazer perguntas. Eles passam também. aqui em cima pegando aqui do chá. Aqui do chá, é verdade. Eles vão chegar ao destino em segurança. Gente, então muito obrigado para a Simone que patrocinou essa nossa aula e muito sucesso para todos vocês que participam das nossas aulas. Muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Muita alegria. Bekolto.